Olá, mais uma vez estamos aqui hoje para continuar nossa preparação para os concursos que estão chegando. Esse é o momento, vamos estudar. E hoje o nosso assunto é um dos mais importantes, um dos mais cobrados em qualquer concurso para o magistério. É isso mesmo, a gente está falando de avaliação. Além de todas as questões legais que envolvem esse assunto, a gente tem as questões teóricas. A gente tem os grandes autores que falam sobre o assunto. E a nossa missão agora, neste momento, é conhecer um pouquinho do que fala Jussara Hoffmann, com a sua proposta de uma avaliação, chamada por ela de avaliação mediadora. É sempre bom a gente conhecer um pouquinho da autora, para além da foto, a gente conhecer um pouquinho dos seus referenciais. Jussara Hoffmann é uma autora que tem um referencial construtivista, dando suporte a todas as suas propostas em avaliação. Por isso, o nome que ela mais usa para se referir a esse momento é de avaliação mediadora, já trazendo para a gente a ideia que uma avaliação se faz a partir de mediações. E nessas mediações está especialmente o papel do professor, nosso papel. Fazer a mediação entre o aluno e o conhecimento. Em linhas gerais, a gente pode começar a falar sobre a avaliação nesse formato, mas é preciso que a gente conheça alguns elementos que são os elementos que estão presentes na maioria das provas que trazem essa autora como uma referência no assunto que é a avaliação. Então, na realidade, o que ela vai dizer é que o paradigma de avaliação, que se opõe ao paradigma sentencioso, classificatório, é o que denomino de avaliação mediadora. Então, a gente já tem aqui uma primeira visão que te ajuda muito a responder as questões de concurso. Lembra que sempre que a gente estiver falando de avaliação, nos contextos atuais, do que diz a lei ou de qualquer outro teórico, mas especialmente em relação à Jussara, quando a gente fala de avaliação, a gente nunca fala de dar sentenças, a gente não fala de classificar, a gente não fala em momento nenhum em selecionar alunos. O que a gente quer é justamente o oposto. A visão da autora é justamente o oposto. Se eu não sentencio, se eu não classifico, se eu não seleciono, o que eu faço? Mediações. Essa é a visão da mediação. Então, portanto, quando a gente pensa na ação avaliativa, a gente tem que entender que é uma das mediações pela qual se encorajaria a reorganização do saber. Toda a palavra avaliação envolve ação, movimento, envolve provocação na tentativa de reciprocidade intelectual entre os elementos da ação educativa, professor e aluno, buscando coordenar seus pontos de vista, trocando ideias, reorganizando-as. A avaliação proposta pela autora exige do professor uma atuação intensa, constante junto ao aluno, uma troca de saberes, uma troca de possibilidades, uma troca de ideias, para que justamente, conhecendo o processo de construção de conhecimento de cada aluno, a mediação possa se estabelecer sempre da melhor forma. Bom, então eu tenho uma oposição ao modelo do transmitir, do verificar e do registrar. Esse modelo é o modelo que a gente vê basicamente, tradicionalmente, nas escolas brasileiras. Lembra sempre o que eu gosto de ressaltar em todas as preparações para o concurso. Quando a gente responde uma pergunta sobre conhecimentos pedagógicos, na maioria das vezes, a nossa prática não responde à pergunta corretamente. É preciso que a gente conheça a teoria, porque o concurso, ele é teórico. É sobre a teoria que as perguntas virão. Então, a gente tem que ter o vocabulário adequado de cada teoria, entender o que cada teoria diz, por mais que, às vezes, a realidade que a gente esteja vivenciando nas escolas onde a gente trabalha, sejam elas escolas privadas, ou seja, você já fazendo parte de alguma rede pública, embora elas muitas vezes sejam diferenciadas. Então, esse modelo transmitir, verificar, registrar é um modelo bastante ultrapassado e contestado. Isso quer dizer que aquela velha, antiga história de que eu dou a aula,
Depois eu faço a prova, vejo a nota que o garoto tirou e lanço no meu diário de classe, ou lanço na minha planilha de notas, não é mais válida. Existem outros processos, existem outras formas de se interpretar a aprendizagem que estão para além dessa perspectiva mecânica, para além dessa perspectiva puramente constatativa. Então, a gente tem que evoluir no sentido de uma ação avaliativa reflexiva e desafiadora do educador em termos de contribuir, de elucidar, de favorecer a troca de ideias entre e com os seus alunos, no movimento de superação do saber transmitido a uma produção de saber enriquecido, construído. A ideia, então, é uma oposição ao modelo do transmitir, verificar, registrar. É importante que a gente saiba, especialmente quando a gente responde às questões de avaliação, que a prática, na maioria das vezes, não conversa muito com a teoria. Então, embora a gente muitas vezes na escola tenha essa ideia de que dá aula, faz a prova, verifica a nota do aluno e aí vai e coloca no seu diário, ou seja, transmitir, verificar e registrar, a ideia da avaliação mediadora é justamente você quebrar com esse paradigma e trazer uma posição de ação de construção de saber. Então, na realidade, evoluir no sentido de uma ação avaliativa reflexiva e desafiadora do educador em termos de contribuir, elucidar e favorecer a troca de ideias entre e com os seus alunos, no movimento de superação do saber transmitido, a uma produção do saber enriquecido, construída a partir da compreensão dos fenômenos estudados. Então, a ideia é buscar, numa relação com os alunos, fazer com que essa construção dos conhecimentos seja cada vez maior e melhor estabelecida. Nessa ideia, as transformações de avaliação são sempre multidimensionais. Para que o professor transforme essa sua prática, algumas concepções são extremamente necessárias. É preciso, inicialmente, que o professor quebre as suas próprias concepções de avaliação. A gente vive ainda muito preso a alguma ideia anterior de que bom é quando você dá aquela prova difícil, bom é quando você exige que o aluno saiba, mas sem considerar muitas vezes que o processo do que a gente chama de saber nem sempre está relacionado com construção de conhecimento. Muitas vezes está relacionado com uma simples memorização ou com um simples fato atual. E outra coisa que a gente precisa pensar é que muitas vezes a avaliação tradicional, ela trabalha com a questão do resultado final, desconsiderando os processos de construção. E com isso, muitas vezes, em muitos lugares, há uma satisfação com uma nota do aluno que seja uma nota acima da média. Então, vamos supor que em alguns lugares, em alguns estabelecimentos, essa média seja 6. E, portanto, o aluno que tira 6, 7, ele sai da zona de preocupação dos professores. Mas, na realidade, se a nossa preocupação é com o conhecimento, é com a construção do conhecimento, 6, 7 resultam em mim numa seguinte situação. Tem coisas que o aluno não construiu e que deveria ter construído. Que coisas são essas? O que eu posso fazer? Quais as mediações que eu posso estabelecer para que essas aprendizagens se constituam? É nessa direção que os discursos e que as teorias atuais de avaliação se baseiam, sempre pensando nessa ação, sempre associando o ato de avaliar ao ato de construir conhecimentos. Então, eu não avalio o que foi memorizado, eu não avalio o que foi decorado, eu avalio aquilo que está sendo aprendido e aquilo que foi aprendido. Então, assim, em primeiro lugar, de acordo com a Jussara, é preciso que se reforce o sentimento de compromisso em relação àquela pessoa com quem está se relacionando. Então, você, como professor,
tem um compromisso com aquele que está ali na sua frente, que é seu aluno. E esse compromisso, esse sentimento tem que estar bastante atuante. Na realidade, é reconhecer o aluno como uma pessoa digna de respeito, digna de interesse. E isso entra para a perspectiva de se pensar em qualquer aluno. Eu costumo brincar que a gente tem aquele aluno que é o aluno mais bonitinho, o aluno mais interessante, que é aquele aluno dos sonhos de todo professor. Mas a gente também tem no cantinho aquele aluno que eu costumo chamar de aluno excluído. Ele é o xexelento, remelento, do lado de lá, né, fedorento. Muitas vezes a gente sabe que a gente encontra isso. Às vezes a criança está fora de todos os padrões de higiene que nós gostaríamos que tivesse, fora dos padrões de comportamento que nós gostaríamos. E o grande desafio da avaliação é justamente esse. Se a gente não considera o sujeito como um sujeito digno de respeito, digno de interesse, a gente acaba colaborando para os processos de exclusão. E a escola tem que muito repensar o seu papel nessa perspectiva do quanto a avaliação vem sendo utilizada como processo de exclusão social. Em segundo lugar, o professor precisa estar preocupado com a aprendizagem desse aluno. Então, ele é, de verdade, um aprendiz do processo. Nem todo mundo aprende igual. Na realidade, a diversidade de formas de aprendizagem está estabelecida. Como cada aluno aprende? Como eu, professor, posso facilitar, posso mediar esse conhecimento de forma que esse meu aluno possa aprender cada vez mais? Então, na realidade, é assim que o professor intervém, é assim que o professor pode ajudar e é assim que o professor pode orientar esse aluno quando conhece os processos pelos quais ele passa. Então, é sempre um comprometimento do professor com a aprendizagem, tornar-se um permanente aprendiz. Ele é aprendiz da sua própria disciplina, ele é aprendiz dos próprios processos de aprendizagens. Sempre aprendendo, aprendendo, aprendendo. Por isso a avaliação é um terreno bastante arenoso, por isso é bastante complexo, por isso é realmente muito difícil. Eu mudo como pessoa quando passo a perceber o enorme comprometimento que tenho como educador ao avaliar um aluno. Porque o meu compromisso é com a aprendizagem. O meu compromisso não é com a elaboração de notas ou de conceitos. O compromisso, de acordo com a Jussara, é com a aprendizagem dos alunos. E, portanto, a gente precisa entender que durante muito tempo a avaliação foi vista como uma reprodução. Então, assim, uma reprodução de práticas avaliativas ora permissivas, ou seja, cursos que raramente reprovavam os estudantes, que a gente vê até hoje, que muitas vezes a gente se engana achando que a ideia da avaliação é essa, faz de conta que está bom, vai passando, porque não adianta reprovar. Essa não é a ideia de nenhum dos autores atuais que falam de avaliação, portanto, não é essa prática permissiva, também não é a prática reprovativa. A Jussara gosta de dar esse exemplo, por exemplo, cursos de matemática, que apresentam índices abusivos de reprovação. A gente sabe que a matemática na nossa sociedade acabou ficando caracterizada como uma disciplina difícil, com grande potencial de reprovação. E, na realidade, não é essa também a ideia de você pensar nem numa avaliação permissiva, nem numa avaliação que seja reprovativa eternamente, com a ideia de reprovar o aluno. Muitos professores não são nem mesmo conscientes da reprodução de um modelo e, portanto, eles agem sem questionamento, agem sem reflexão, agem sem pensar, de fato, qual o significado da avaliação dentro da escola. Então, esses erros de avaliação como reprodução de modelo, a gente precisa pensar e a gente precisa questionar. A avaliação do modelo está muito associada, muitas vezes, àquele modelo que nós vivenciamos, muitas vezes ainda quando alunos na escola, e que a gente vem perpetuando, tendo em vista que a nossa sociedade acentuadamente vem se tornando meritocrática e exigindo que a escola assuma os mesmos papéis meritocráticos. E aí a gente começa numa questão de reproduzir, sem parar para questionar o que está acontecendo ao nosso redor. Então, muitas vezes, a gente tem que entender e partir do princípio de como é que esse professor está concebendo essa relação do sujeito com o objeto na produção
produção desse seu conhecimento. Então, assim, se você tem um ponto de vista comportamentalista, que não é o nosso ponto de vista, tendo em vista que a educação ela é interacionista, mas a gente tem que conhecer um pouquinho desse ponto de vista comportamentalista. Na ideia comportamentalista, o professor define sempre uma modificação de comportamento que é produzida por alguém que ensina e por alguém que aprende. Está muito associada àquela ideia de estímulo-resposta. Eu dou para você o conhecimento, você memoriza esse conhecimento e me devolve depois esse conhecimento na hora que eu peço que você faça. Então, o conhecimento vem dos objetos e cabe ao professor somente organizar os estímulos com os quais o aluno entrará em contato. E aí, o que acontece? A prática pedagógica deste professor, que acredita nesta teoria, que acredita nesse referencial comportamentalista, ele é nada mais do que uma transmissão clara e explícita dos conteúdos pelo professor, apresentando exemplos, preferentemente concretos, ou seja, uma organização de estímulos. Essa situação, então, vai promover a aprendizagem, com algumas exceções. Se o aluno não estiver presente, se não estiver atento às explicações, ou se não memorizar os dados transmitidos pelo professor, ou mesmo se não cumprir as tarefas de leitura solicitadas. Então, eu coloco sempre na responsabilidade do aluno o fracasso daquela experiência. Porque, para a concepção comportamentalista, o professor arrumou todas as situações, organizou todos os estímulos para que o aluno oferecesse aquele resultado. Se ele não fez, foi por alguma razão dele mesmo, porque faltou, ou porque não estava envolvido o suficiente, porque simplesmente não memorizou aquilo que ia sendo colocado. Isso a gente vê acontecer em muitos lugares, em muitas escolas que têm projetos que são projetos tecnicistas e, portanto, apoiados nessa concepção comportamentalista. Crianças, adolescentes que levam para casa no final de semana, às vezes apostilas com mais de 100 exercícios repetitivos, repete, até que um belo momento, de tanto repetir aquele exercício, o aluno tem êxito na resolução do mesmo. Na realidade, a gente precisa entender até que ponto a repetição é puramente mecânica e até que ponto os processos de construção do saber, de fato, estão presentes nessa situação. Então, assim como supervaloriza as informações que transmite aos alunos e exige que ele permaneça alerta a tais informações, o professor também toma como seu objeto de conhecimento, ou seja, permanece atento aos fatos objetivos que capta apenas em seus atributos palpáveis, mensuráveis, observáveis. Sua prática avaliativa revela intenções de coleta de dados. E cabe a gente questionar: será que a avaliação é coleta de dados? Pensa sempre no nome, avalia ação, ação avaliativa. Então, a gente tem uma contribuição com o professor para além dessa situação, com o aluno, para além dessa situação unicamente de coleta de dados. Então, desenvolver essa nova postura avaliativa, que é o que a Jussara de fato propõe, requer desconstruir e reconstruir a concepção e a prática de avaliação e romper com a cultura da memorização, da classificação, da seleção, da exclusão, tão presente no sistema de ensino. Isso remete a uma reflexão em torno de algumas questões básicas que constituem a compreensão epistemológica e pedagógica do conceber e do fazer da avaliação. São elas: para que avaliar? O que é avaliar? O que avaliar? Quando avaliar? Como avaliar? E o que fazer com os resultados da avaliação? E aí eu podia colocar uma primeira questão aqui para vocês pensarem. Dentre essas perguntas que a própria autora traz, qual vocês consideram a mais importante? Qual delas vocês consideram a primordial para qualquer outra ação que venha daí? Se você... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz e gostaria de fazer um convite muito especial para você. Você que acabou de assistir essa videoaula top do Lá Concursos, nós aqui do Lá Concursos, nós elaboramos um curso online específico atendendo 100% dos conhecimentos básicos para o concurso da Secretaria de Educação do Espírito Santo
2018. Então, convido vocês a acessar o nosso site. Este curso custa apenas 10 parcelas de R$ 25. É isso mesmo, 10 parcelas de R$ 25. Ponto a ponto dos conhecimentos básicos. São 30 questões. Tenho certeza absoluta que se você assistir todas as nossas videoaulas, assistirem lá, atenderem, cumprir as nossas orientações pedagógicas, e vocês aí irão ficar competitivos e irão pontuar suficientemente aí para a sua aprovação no concurso público. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês aqui no LAC Concurso. Já esquecendo, você quer o material de apoio dessa videoaula? Então, vai aqui embaixo, clica aqui embaixo, que você poderá fazer o download gratuitamente dessa videoaula, o download do material, do PDF dessa videoaula. Tá certo, meus amigos? Eu espero vocês aqui no LAC Concurso. Forte abraço, fique com Deus, fui, tchau, tchau. Clique lá.